Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Everson Chaves, sou professor de vocês de radiologia. Bom, nessa primeira aula que a gente vai ter o contato diretamente com a radiologia, a gente precisa conhecer a história da radiologia para assim a gente dar seguimento à matéria, para a gente entender todo o contexto de como ela funciona, tá? Então, vamos conhecer detalhadamente como funciona essa história, como que a gente tem o raio-x, a tomografia, a mamografia, a ressonância nos dias atuais e como que elas tiveram essa evolução. Então vamos conhecer a partir de agora, tá? Então se vocês quiserem anotar, deixar um detalhamento para vocês lerem depois, é melhor, tá? Que é muita coisa, então eu espero que vocês entendam da melhor forma. E se tiverem dúvida, é só você ver vídeo no YouTube, pesquisar no Google sobre essa pessoa, esse cientista, para você entender um pouquinho melhor, tá bom? Bom, aqui a gente tem a história da radiologia, ela acontecendo aí em 1889, para a gente entender um pouquinho que foi a proclamação da República aqui no Brasil. Tá? Em 1895, alguns anos depois, aconteceu emissões fotográficas que deram origem a chapas fotográficas que eram à base de vidro, uma qualidade superior, filmes fotográficos flexíveis e papel fotográfico, né? Nesse mesmo ano aconteceu também a descoberta dos raios-x, tá? Então a gente repara que nessa data marcante aconteceu a descoberta do raio-x por William Cohen-Röntgen, tá? É um cientista alemão que a gente vai falar um pouquinho dele posteriormente, mas essa data esse ano que foi descoberto o raio-x, ok? Bom, então já falando dele, William Cohen-Röntgen, em 1895, em 8 de novembro de 1895, numa tarde indo para a noite, William Cohen-Röntgen ele descobriu o raio-x e a partir de pesquisas com raios catódicos, utilizando o tubo de Leonard e Whitford Crookes, ele descobriu essa emissão de raio-x, tá? Então antigamente usava muito o tubo de Crookes, tá? O criador desse tubo, que tinha uma carga positiva e uma carga negativa, então tinha dois filamentos, ok? Dentre esses filamentos, ele descobriu a parte da radiação, até a época uma energia não conhecida, tá? E aí ele denominou esses raios como X, tá? Porque não tinha a sabedoria do que se tratava, por isso que ele colocou o X. Então até hoje a gente fala como se fosse uma radiação X, tá? Em 22 de dezembro, um mês depois ali, ele fez a primeira radiografia da história, que foi na mão da esposa dele, chamada Anna Bertha Ludwig Röntgen. Então a gente repara ali que era dado como um tipo de uma aliança na mão dela, e o tempo de exposição foi uns 15 minutos. Então ficou para a história aí basicamente essa radiação, porque antes como que funcionava? Tinha vários pesquisadores envolvidos nessa história, Becquerel, tinha o Leonard propriamente dito, tinha o William Cohen-Röntgen. Então eles estavam a um passo de descobrir essa descoberta do raio-x. Então acontece que nessa base de todo mundo estar procurando uma resposta, eles ficaram trancados dentro de casa para tentar descobrir qual que era a chave disso, porque até então foi levantados estudos, mas não comprovava a eficácia dessa parte desse fóton, desse raio-x desconhecido para a humanidade. Então o William Cohen-Röntgen, logo depois que ele descobriu a parte da radiação, ele teve que comprovar como que isso funciona. Então ele esperou anotar tudo que ele tinha descoberto e
como uma prova, ele fez essa radiação aí essa radiografia na mão da esposa, tá? Então a gente pode ver aí que tá a mão dela e até hoje serve aí para estudos, tá bom? Bom, logo depois, dia 10 de 12 de 1901, ele recebeu um prêmio pelo Príncipe da Suécia como o primeiro prêmio Nobel de Física da história e doou dinheiro para uma pesquisa científica na Universidade de Istambul, tá? Então, ó, se a gente reparar, em 1895 para 1901, já se passaram ali 6 anos até ele receber esse prêmio aí do Príncipe da Suécia, né? Então demorou um pouquinho, porque ainda estavam realizando estudos para comprovar que isso faria um bem aí para a humanidade. Com certeza fez. Hoje a gente consegue ter um diagnóstico preciso de doenças, né, de patologias, de fraturas, devido à descoberta do William Conrad Roentgen, né, que hoje a gente tem o raio-x, hoje a gente tem a tomografia, a ressonância. Então a gente tem vários equipamentos que foram ao longo do tempo, claro, evoluindo nessas razões, mas a descoberta principal foi lá em 1895, tá bom? Bom, em 1896 a 1897 aconteceu uma guerra de Canudos na Bahia. Logo depois do outro ano, em 97, o Geoffrey Thomson descobre o elétron. Então ele acabou descobrindo esses raios catódicos, os feixes de elétron. Em 1898, o Pierre e Marie Curie descobriram os primeiros elementos radioativos, rádio e polônio. Inclusive, a Marie Curie foi a primeira mulher no mundo a receber um prêmio Nobel, e ela simbologia aí para todas as mulheres e para todas as pessoas que acompanham um pouco sobre a radiologia, a importância desse casal, tanto do Pierre quanto da Marie Curie, que trabalharam em conjunto com Becquerel. Depois eu vou falar um pouco sobre a história de Becquerel, que ele deu um passo muito longe na descoberta da radiologia. Claro, quem descobriu foi o Roentgen, mas o Pierre, a Marie, o Leonard e o propriamente dito o Becquerel, eles deram um passo muito grande na descoberta também, mas quem foi coroado foi o William Conrad Roentgen. Mas posteriormente, nessa pesquisa de radioativos elementos, o casal descobriram um rádio e o polônio e receberam um prêmio Nobel também posteriormente. Então, logo depois de sua descoberta, foram identificadas algumas aplicações práticas do raio-x, né? Então, a análise de objetos de arte, joias e objetos metálicos, que é o precursor da radiologia industrial, e a análise do corpo humano, que é a radiologia médica. Então, hoje a gente tem a radiologia industrial, que a gente faz a pesquisa e a análise de objeto metálico, de navio, de parte propriamente dita de indústria, e aí a gente consegue ver e radiografar essas partes. Agora, a análise do corpo humano seria como a radiologia médica. A gente fala de raio-x, tomografia, ressonância, mamografia e todos os outros que são envolvidos aí na radiologia médica, densitometria óssea, tá? Bom, várias experiências foram realizadas para adaptar os raios-x e a prática médica. Então, inicialmente, a utilização de radioscopia e pouca documentação, que é a radiografia. Então, principalmente em chapas fotográficas. Então, a gente antigamente chamava de chapas, tem pessoas que até hoje chamam, mas é película radiográfica o nome que a gente vai utilizar, tá? Em 25 de 3 de 1896, Thomas Edison ele obteve a licença e produziu comercialmente o Thomas Edison Raio-X Kit, né, que é um kit de raio-x, né? Então, o Edison, quando ele adquiriu essa parte da radiologia, ele levava nas casas, lógico, né,
das pessoas que tinham muito dinheiro, então era uma novidade aí para as pessoas da nobreza, né, vamos falar assim, dos duques. Então ele levava na casa desses duques como um privilégio aí para eles estarem fazendo essa radiografia, uma descoberta que foi bem explosiva na época. E então era um preço muito caro na época de você pegar e fazer um exame de radiografia. Então era só as pessoas que tinham muito dinheiro mesmo, e ficavam. Hoje não, hoje já muda o contexto, é bem econômico. Em 1896 foi realizados os contrastes artificiais início e tubo digestivo, e o primeiro bismuto e posteriormente o bário. E o início de 1896 a gente viu aí a primeira patente para um tubo de raio-x aperfeiçoado, que é o Siemens e Halske. Então até hoje a gente tem produtos da Siemens que são muito bons, da Halske não tem muita produção, e ela não queimava após longos períodos de uso. Então o que acontecia? A gente tinha os tubos de raio-x, só que se era muito utilizado ele queimava, tá? Por ser a gente precisa de muita energia para fazer uma conversão. Então 99% é calor e 1% é o fóton. Então se a gente reparar, a radiação, o fóton, ele é 1% só e 99% é calor. Então esses 99% eles geralmente queimavam esse tubo. Hoje já tem partes aí que a gente vai utilizar óleos, né, específicos para a gente ter um resfriamento dessa ampola que a gente chama hoje em dia, para não ter uma sobrecarga de calor muito grande e poder acarretar aí no desligamento do aparelho, tá? Então hoje a gente tem essa parte de resfriamento da ampola, mas antigamente não tinha, então sempre queimava, tá? Bom, em dezembro de 1896 a gente tem o primeiro papel aí fotográfico para raio-x, que não é utilizado pela maioria. E no Brasil, em 1896, a gente ia realizar a primeira radiografia no Brasil, no Gabinete de Física da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pelo Dr. Francisco Pereira das Neves. E ele chegou ele foi muito utilizado na Guerra dos Canudos em 1897 na Bahia. Bom, aqui no Brasil em 1897 o Álvaro Alvim ele instalava lá o primeiro aparelho de raio-x no Rio de Janeiro, e ele fazia a dedicação à radiologia diagnóstica e à radioterapia. Então a primeira radiografia de chipófagas foi da Rosalina e Maria no Mundo, e os órgãos identificados e separados foi com sucesso, tá? Então esse é o Álvaro Alvim. Ele foi o primeiro aí a pessoa a fazer a utilização desse aparelho, tanto como uma novidade no mundo inteiro. Lógico que a gente vê os aspectos gerais. O Brasil ele demorou um pouquinho aí para ter essas fontes aí diagnósticas. Então, com a realização de radiografias experimentais ou médicas em vários lugares do mundo, começavam os relatos de queda de pelos, infecção, vermelhidão no local associada ao raio-x. Por que isso acontecia? Não tinha estudos comprovando que ia fazer um mal esse tipo de radiação, esse tipo de fóton, porque como a gente sabe, essa radiação foi denominada como X por não saber do que se tratava. Então a gente tinha esse problema, lógico, da descoberta da eficácia foi muito boa para a sociedade humana inteira, porém a gente o pessoal eles não fizeram um estudo para saber se era uma fonte segura ou não. Então eles começaram a sentir alguns relatos aí de queda de pelo, infecção, vermelhidão provocadas pelo raio-x, e posteriormente a gente viu que ele provoca alterações genéticas, tá, do nosso DNA. Então a radiação ela faz uma bagunça genética e pode dar umas consequências aí como câncer,
tá? Depois a gente vai falar disso mais para frente. Então a radiografia do crânio, ele durava aí em torno de 30 minutos, tá? 30 minutos. Então hoje a gente tem uma facilidade enorme da gente utilizar aí uma radiografia de crânio em menos de 1 minuto, tá? Bem rápido. Então a gente só faz o posicionamento, aplica lá para girar o tubo e rapidamente a gente vai ter a produção aí do exame, tá? Então é bem rápido. Na tomografia também, hoje a gente faz exames aí propriamente dito em segundos, tá? De um abdômen, de um crânio. Antes não, durava aí questão de horas, tá? Então a evolução foi acontecendo aí e foi dando prioridade à rapidez sem perder a qualidade. Então, ao final de 1896, 23 casos de danos severos causados por raio-x haviam sido registrados em revistas científicas, tá? Então, a gente vê aí que aconteceu logo depois de uns anos casos graves aí causados por raio-x, tá? Mas nem por isso foi distinto, porque tinha eficácia e os cientistas só queriam descobrir qual que era essa forma e o porquê, tá? Então olha aí como que funcionava aí o raio-x, né? Era uma coisa muito antiga. Então a gente vê aí que olha como que era feito do tórax, né, gente? O tórax eles colocavam uma placa gigantesca aqui e tinha uns aparelhos aqui atrás, né, dos tubos de Crookes que realizavam o exame. Então a gente tinha carga positiva e negativa. O filamento de cátodo e anodo ele ocasionava aí uma rota giratória e saía 99% calor e 1% fóton. Só que como acontecia muito calor, geralmente eles sempre tinham que trocar esse tubo de Crookes, tá? Então só posteriormente que foi feito evoluções referente à ampola. No século XX, aconteceu duas guerras mundiais, em 1914 e 1918, e 1939 e 1945. Então foi o grande aí período da Guerra Fria. Um pouco depois, em 1946 a 1989, foi o comunismo versus o capitalismo. E a era do computador logo posteriormente entrou em ação, tá? Então essa era do computador, gente, foi fundamental para novas descobertas, tá? Foi fundamental. Então vamos ver a seguir. Bom, em 1904 morre Clarence Dale, com 39 anos, que ele era um assistente de Thomas Edison, que a gente falou anteriormente, que ele foi a primeira pessoa a utilizar o aparelho, tá? Dos kits de radioscopia. Então registrou a sua luta com as queimaduras, amputações e linfonomegalias. Então ele teve uma parte aí cancerígena e teve muito contato com a radiação. Então ele registrou aí várias queimaduras, amputações. Então foi uma pauta que o raio-x ele podia matar, sim, tá? Sendo que eu tirei uma radiografia de 30 minutos, então eu tive uma exposição de 30 minutos dessa radiação no meu corpo inteiro, tá? Então hoje a gente tem 1 minuto no máximo de exposição, tá? Então olha a diferença que a gente vai ter uma exposição significativa, tá? Professor, então quer dizer que eu não posso ter o contato? Pode, só que você tem que ter os aventais de segurança e você tem que ter a parede chumbada, tá? De chumbo, para fazer a proteção, né? Hoje os técnicos eles trabalham 4 horas por dia para ter essa parte de insalubridade intacta, né? Não pode trabalhar mais que isso. Antigamente não. Quem manuseava aí o Edison, né? Ele usava aí o dia inteiro, tá? Todos os dias radiação. Então, radiação para cá, para lá. Então, o paciente tomava 30 minutos, mas o assistente dele acompanhava ele e levava todo dia, toda hora a radiação, tá? Todo dia, toda hora. Então, para você ver que ele lutou contra isso, né? Mas teve que acontecer
para que aí a gente visse, olhasse os danos que ele podia cometer e, claro, a gente fazer estudos referentes a isso, que hoje em dia a gente tem uma proteção necessária e significativa para a gente viver a nossa vida e não ter nenhuma sequela, tá? Bom, o início da proteção radiológica que foi necessária esse estudo acontecer porque havia aí vários pacientes e várias pessoas aí que faziam propriamente dito o exame com mortes, tá? Então foi inventado aí os aventais de chumbo muito pesado e capacete de metal, tá? Então prática da radiologia ainda era mais difícil. Então olha como que tá a nossa fotinha ali, ó, do lado, como que era usado, tá? Pode parecer bizarro, mas sempre o começo, lógico que a gente viu, o pessoal, eles viram a eficácia, os cientistas, de que o chumbo era barrado pela radiação. Então o chumbo realmente ele é barrado pela radiação mesmo. Então até hoje a gente usa aventais de chumbo para não atravessar a radiação. Ah, professor, mas como que eu vejo que o chumbo ali da minha proteção radiológica está segurando a radiação? Não tem como saber, tá? Até porque a radiação ela é invisível a olho nu e a gente não consegue ver essa luz, ok? Então aqui no início da proteção radiológica foi colocado aí nos equipamentos telas de chumbo e vidros plumbíferos, tá? Então hoje a gente utiliza até hoje isso. A gente tanto utiliza as telas de chumbo como os vidros plumbíferos. Ah, professor, mas aí a radiação ela vai bater e vai parar, então tudo bem, eu posso fazer radiação até os 80, 90 anos. Não, não é bem assim. Como eu falei para vocês, tem uma dose significativa de radiação que vocês vão levar, sim, tá? Por se tratar de profissionais da radiologia, vocês estão mexendo com radiação. Ah, eu não vou levar nada de radiação. Não, infelizmente você vai acabar adquirindo um pouquinho de radiação, sim, tá? Não tem como fugir disso, porque você vai fazer um raio-x no leito, não tem a proteção necessária, você vai acabar levando essa radiação, tá? Então tem consequências aí um pouquinho drásticas referente à radiologia, só que você tem as proteções para trabalhar com isso, tá? Diferente dos pacientes, enfermeiros que vão estar ao seu redor. Bom, como eu falei para vocês, a parte do tubo, né, ela foi se aperfeiçoando, né, com o tempo. Por quê? Como eu falei para vocês, são 99% de calor e 1% de fóton. Como 99% do calor vai gerar muito calor, automaticamente vai queimar esse tubo. Então foi feito aí experimentos e situações dos tubos para fazer um melhoramento para não ter esse calor gerado por muito tempo e ocorrer um resfriamento automaticamente. Então em 1907 a válvula de triodo foi inventada pelo Lee de Forest, tá? Logo depois, em 1912, Max von Leeuwen, Walter Friedrich e Paul Kipping, ele fez a natureza dos raios-x, que foi ondas eletromagnéticas, e logo depois, em 1914 a 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então os tubos de raio-x iniciais, eles tinham os elétrons para a formação dos raios-x que eram oriundo de gases no interior do tubo. Então era impossível determinar a quantidade de radiação e padronizar técnicas. Então os tubos estragavam rapidamente. Então, gente, primeiramente, como que eu ia fazer isso acontecer dentro de um tubo? Primeiro, que eles têm que estar a vácuo, tá? A vácuo, não entrar nada. Então nessa parte da radiação acontecia geralmente de gases no interior desse tubo, mas esses gases era uma colisão entre o anodo e o catodo que geravam esse fóton. Então eles não sabiam a quantidade exata dessas técnicas que eles faziam para ser utilizada. Então os tubos eles queimavam, tá? Rapidamente eles queimavam e não funcionava. Então tinha uma grande preocupação da geração de tubo, e quem gerou tubo, né, o Crookes principalmente,
ganhou muito dinheiro nessa época aí, porque foi gerado bastante tubo aí para quem estava utilizando o raio-x, tá? Radioscopia, né? Bom, em 1913 o William David College anunciou o novo tubo de raio-x. Então foi uma novidade aí para vários, né? Porque todo mundo estava esperando esse novo estudo, por ter essa parte de tubulação aí do tubo que queimava rapidamente. Então todo mundo estava desesperado em busca, né? E nessa época os cientistas eles não perdiam tempo, tá, gente? Então era uma coisa mais ou menos assim. A gente precisa atualmente da vacina contra o Coronavac, contra o coronavírus, né? Então tem o Coronavac, tem a Pfizer, né? Tem Johnson Johnson, tem que mais? Tem vários, né? Então olha o tanto de gente aí, cientista por trás disso. São vários. Então a gente tem a necessidade urgente da vacina. Hoje em dia já tem. Então foi muito rápido porque cientistas começaram a fazer as pesquisas. Então na época anterior, em 1913, nesse século aí 20, de década de 1800, 1900, bem no comecinho, era muito forte essa parte de cientistas aí, porque era um reconhecimento, um Nobel, então todo mundo buscava esse reconhecimento, tá? Bom, em 1903, então, William David College anunciou o novo tubo de raio-x, os elétrons, que é o filamento de tungstênio aquecido, e o tubo desenvolvido no departamento de pesquisa de General Electric, tá? Então o General Electric existe até hoje, tá, gente? Então tem aparelhos aí de tomografia que é da General Electric, é muito famosa mesmo. Então faz muito tempo que a General Electric está no mercado, chamada de GE. Depois, posteriormente, vocês vão saber do que eu estou falando. E o filamento de tungstênio até hoje é utilizado também, porque o tungstênio foi descoberto aí que ele faz o resfriamento dessa ampola. Bom, a primeira chapa aí, ó, do pulmão, como a gente chamava antigamente, foi em 1913. O filme de base rígida de vidro, uma qualidade superior e até então muito utilizada, tá? Então antigamente era uma base aí de vidro, tá? Depois que foi criar a película aí química que usava aí uma parte química nessa composição, mas antes era de vidro. Em 1913, Albert Salomon, que é um cirurgião alemão, ele foi o primeiro aí a fazer as radiografias de mama. Em 1912 e 1913, Gustav Buck foi o radiologista alemão que produziu uma grade fixa. Então, essa grade fixa, o que vai acontecer? Para a gente realizar um exame de raio-x, a gente vai pegar a nossa placa, tem de vários tamanhos. Vamos supor que a gente vai fazer uma de pulmão, uma de tórax. A gente vai pegar uma 35 por 43 e vamos colocar num book. Então a gente tem book de mesa, que fica embaixo da mesa, e a gente tem o book mural, que fica atrás do muralzinho da nossa salinha. O book ele serve para formar uma grade fixa em que a radiação secundária não atravesse, tá? Então a gente vai praticamente vai filtrar a primeira radiação primária e a gente não vai filtrar a secundária. Então a qualidade vai ser muito melhor, tá? Se a gente fazer fora do book, fora da grade fixa, a gente vai ter uma qualidade um pouco ruim referente à grade fixa, porque a gente vai pegar a radiação primária, secundária, terciária, tá? Então na grade fixa, que foi inventada pelo Gustav Buck, a gente vai ter a grade que é utilizada até hoje para evitar radiação dispersa, ok? Em 1914, a escassez da matéria-prima, né, do vidro para a fabricação de chapas fotográficas foi por conta da guerra em 1914 a 1918. Então teve um aumento do número de radiografia e foi aumentado aí o uso de filme flexível. Então, como eu falei para vocês, o vidro ele foi
primeiramente foi estudado como uma película, mas depois, posteriormente, a gente começou a utilizar outros meios mais baratos, tá? Então, em 1916, o Rollins Potter, o radiologista americano, ele deu mobilidade à grade, tá? Então, a gente vê aí que a gente pode pôr a nossa parte da nossa placa dentro dessa grade e pode mover essa placa para qualquer lugar da mesa. A mesa é fixa, fica parada, somente a grade que vai se locomover, tá? Então a gente tinha essa dificuldade de não precisar mudar um paciente. A gente deita o paciente, vai da mão, do pé, do abdômen, sem mexer no paciente, só vai mexer aqui na parte da grade, tá? Então aí o Potter, ele descobriu essa eficácia sensacional que é utilizada até hoje. Em 1918 é lançado um filme específico para radiografia. Então a emulsão de alta sensibilidade, velocidade nos dois lados da base permite o uso de duas telas intensificadoras. Bom, em 1919, o William Dandy, um neurocirurgião de Baltimore, dos Estados Unidos, ele descobriu aí o ar nos ventrículos cerebrais. Em 1920, a adesão do filme de base flexível. Então ele tinha um bom desempenho do filme, das telas intensificadoras, e o fim do uso aí da chapa radiográfica, tá? Então foi usados filmes para a revelação. Em 1923, Jean Anthony Sicard, um neurologista francês, ele descobriu aí o canal raquidiano, o Lipiodol, que era visível ao raio-x. Então, esse canal raquidiano, ele é um canal do cérebro, tá, gente? Que é descoberto as partes aí de hidrocefalia, tá? Então, quem tem um aumento aí do líquido cefalorraquidiano tem a hidrocefalia, tá? Então, foi descoberto e foi visível ao raio-x essa descoberta aí do Sicard, tá? Em 1924, a vesícula biliar e as vesículas biliares, tá? Foi visível ao raio-x. E depois, uma descoberta magnífica do Antônio Egas Moniz e a escola portuguesa, a angiografia cerebral, tá? Então a angiografia nada mais é que a visualização dos vasos cerebrais. Então, por exemplo, eu tive um AVC e esse AVC ele foi significativo para eu ter uma interrupção numa veia. Então, com a angiografia eu consigo ver qual foi essa veia que parou, tá? Então foi um dado muito importante que a gente faz até os dias de hoje também. Em 1927, deixa eu só consultar aqui, temos 10 minutos ainda pela frente. Em 1927 surge o tubo de raio-x de anode giratório. Então isso aqui foi uma descoberta magnífica também. Porque, gente, Bowers, que fez a descoberta, ele fez a melhoria da qualidade da imagem e a redução do tempo de exposição. Então, um crânio que a gente levava em base de 30 minutos, a gente ia levar 2, 3, 4 vezes a menos, tá? Então, essa parte do raio-x do anode, o giratório, foi uma descoberta muito importante mesmo, para a gente decifrar aí esse caminho aí para ter menos tempo, tá? Então o que acontecia? Aqui nós vamos ter o catodo, tá? Aqui vamos ter o anodo, ok? Então é uma carga positiva com uma carga negativa contra uma positiva, e aqui eu vou gerar toda a parte de ondas eletromagnéticas, tá? Logo a seguir, o que vai acontecer? Esse anodo aqui ele vai girar, certo? Então, como ele é um anodo giratório, o próprio nome já diz, eu vou bater aqui nessa parte, vai girar, e a eletricidade vai começar a bater aqui, tá? Então, com a geração rápida, eu vou ter um fóton de radiação,
tá? Um fóton de raio-x e 99% do calor, porque esse aqui vai girar por muito tempo, muito rápido. Se a gente pegar um tubo de raio-x desse aqui usado uns 20 anos, vai estar cheio de buraquinhos nela, tá? Depois eu vou ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês, tá? Bom, em 1930, Alessandro Valebona, um médico italiano, desenvolveu o primeiro tomógrafo médico, idealizado em 1921 por André Edmundo Mary Bocage. Em 1930, Bernard Georges Jadens de Plantes, holandês, viu a necessidade do tomógrafo multidirecional. Logo depois, em 1936, Manuel Dias descobriu a abeografia e foi o primeiro aparelho de abeografia instalado oficialmente no mundo e a primeira instalação no Centro de Saúde número 3, na Rua Resende, no Rio de Janeiro. Então ele foi aí o primeiro brasileiro, tá? Manuel Dias de Abreu, a fazer essa parte aí de abeografia. Então olha lá como que acontecia, tá, gente? Ó, em dezembro de 1943 a gente teve aí o primeiro computador, tá? Então foi formado aí por Colossus Mark I e ele decifrava códigos secretos alemães na Segunda Guerra. Então olha que loucura que era o computador, né? Bom, em 1946 a primeira geração de computadores foi de válvulas, esquentava muito e a temperatura ambiente era de 67 graus e as válvulas queimavam muito e tinha um grande consumo de energia. Então a gente tinha ENIAC e EDVAC, tá? Então imagina só, a primeira descoberta do computador como que foi, né? O computador em si, gente, ele vai ler algoritmos, tá? Então por uma parte interna de computadores aí, são algoritmos, tá? Que são lidos aí internamente. Bom, ele tinha aí na base de mais de 17 mil válvulas, ele processava 5 mil adições e 357 multiplicações e 38 divisões por segundo, bem menos que uma calculadora do bolso anual. Serviu para fazer cálculos do projeto da bomba atômica americana. E aí a gente em 16 de 12 de 47 a gente tinha um transistor inventado por Bernard Branting, cientistas de Bell Telephone Laboratories, inicialmente feito por Germânio, muito caro. E na segunda geração dos computadores, que aconteceu em 1948, ele tinha menos consumo de energia. No final da década de 50, na terceira geração de computadores com circuitos integrados, em 51 a ENIAC foi um primeiro computador comercial de grande escala e era programado através de um ajuste de 6.000 chaves. Em 1955, 5 anos depois, foi comercializado o transistor de silício. Em 16 de 10 de 1956 foi usado aí o primeiro celular, sistema automático de telefonia móvel, inventado pela Ericsson e pesava cerca de 40 quilos. Então hoje a gente utiliza o nosso celular aí, bem levezinho, bem fininho, e a gente carrega para qualquer lugar aí do bolso, qualquer lugar na mão, né? E olha como que pesava o telefone na época aí, gente. 40 quilos. Brincadeira, né? Brincadeira. E os telefones aí das nossas épocas, aí para quem quer de 94 ou menos, pegaram essa época aí, né, gente? Pegaram essa época aí da telefonia, né? Do tijolão, famoso tijolão. Bom, 4 de 10 de 57, o RSS lançava o primeiro satélite artificial do mundo. E em 59, o processo planar para um circuito integrado. Aqui foi em 42 o primeiro protótipo de uma processadora automática, um tempo total de ciclo aí de 40 minutos, tá? Então a gente tinha essa processadora aí. Em 1948 a 49 a gente usava o primeiro sistema de ultrassom com objetivos médicos, tá? Pelo Henri Bliss. Depois em 1950 teve a primeira imagem e no início das imagens eram em preto e branco com pouca definição. Então a gente via uma coisa, posteriormente aí no ultrassom, como pescoço normal, em 1956, que a qualidade ela foi mudando muito, né? Hoje a gente consegue ver até em 3D,
se a gente quiser uma imagem. E nessa época de 56 a gente não conseguia ver quase nada. Mas a gente vê que o radiodiagnóstico ali, para adentrar no mercado, para adentrar na parte aí de comercialização, demorou muito tempo, tá? Demorou muito tempo. A tomografia, então, ela é novíssima, tá? Ela tem, aí foi descoberta em 1970 e comercializada em 1980, tá? Por aí. Então, ela não é tão antiga assim, não, tá? Ela é nova. Então, ali a gente vê nessa imagem a bexiga, tá? E aqui a gente vê a parte do saco gestacional. Isso aqui já foi uns anos depois, já foi melhorando a imagem. Bom, aqui no ultrassom, né? Possacone, nome complicado. Em 1954 e o PET scanner em 1957. Olha como que era usado o ultrassom, gente. Que loucura! Ah, professor, aquilo ali é uma banheira com água? É uma banheira com água, tá? Então era uma loucura. E aí a gente tinha visualização por essa partezinha aqui. Só isso, tá? Olha lá, aqui também. Bom, aqui a gente na década de 50 tem um intensificador de imagens. Em 1955 a gente tem um arco C da Philips. E em 1956 a gente tem o início de processadores automáticos da Kodak. Até hoje existe. Em 1960 a gente tem um filme radiográfico à base de poliéster, que são as chapas utilizadas até hoje, tá, gente? A gente tem a radiografia digital, porém em alguns lugares, principalmente interiores aí do Brasil inteiro, a gente usa ainda a chapa, tá? Os químicos. Em julho de 1960 a gente tem o Maya-Man, o primeiro laser, e a gente tem em 1950 o modelador desenvolvido, e em 1962 a gente tem o primeiro modem comercial, que é o Bell 103 da AT&T, tá? 10 ou 6 de 1962 a gente tem o Telstar, que é colocado em órbita, o primeiro satélite de telecomunicação. Em 1962 a gente tem o primeiro circuito integrado, vários transistores dentro de um mesmo encapsulamento. Em 1963 o mouse é patenteado. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com a radiologia? Tudo, tá? Tudo. Por que tudo? Gente, vamos parar para pensar. A tomografia ela existe graças ao computador, tá? Então o computador ele deu origem para ser comercializado aí no mundo inteiro, e ele é a leitura de algoritmos, tá? Então numa imagem de tomografia são cálculos algoritmos, tá? Então cada estrutura tem um cálculo algoritmo, tá? Para sair ali na imagem, e esse cálculo ele é convertido em imagem. Então olha que loucura. Então a telecomunicação foi muito importante para deslanchar de vez aí a parte do radiodiagnóstico, tá? Então, professor, então quer dizer que hoje em dia a gente consegue fazer o exame lançar diretamente pelo computador, digitalmente. Sim, mas graças à telecomunicação, tá? Graças ao computador, ok? Então tudo isso que eu estou falando faz importância aí da história da radiologia, tá, gente? Bom, em 1965 a gente tem a primeira conexão entre computadores através de uma linha de escada na Califórnia e nos Estados Unidos. Em 1969 ela é desenvolvida pela ARPA e ele conecta os centros de pesquisa com controles militares. Então a rede foi batizada de ARPANET. Em 1969 foi o início das mídias de armazenamento, apenas para ler e não gravar. Mas os computadores foi geralmente aí utilizados para controles aí do pessoal militares, né? Os militares que tinham que controle, tá, gente? E aí foi desenvolvendo aí os aparelhos modernos, mas ainda menos sofisticado do que hoje e com muito tempo de uso. Então aqui tem o ultrassom da Louca de 1960, aqui tem o da Vidason em 66, certo? Então olha como que era, já tinha a parte que chegava lá na parte da barriga lá do
da mulher, né, do homem também. Acho que na época só fazia de mulher, tá? Hoje já tem pros dois gêneros, mas antes era mais para ver gravidez, tá? Essas partes. Em 1965, o primeiro protótipo de um mamógrafo com anôdio de molibdênio e foi realizado pelo Charles Groves, tá? De Strasbourg, na França. E em 69, o mamógrafo com anódio de molibdênio e o cone de compressão. Então olha que loucura, né? Em 1969 já foi criada a mamografia, em que a mulher vai colocar os seios bem nessa parte aqui, ó, tá? Dessa abertura. E a compressão, o cone de compressão, a gente vai comprimir a mama e descer essa parte até embaixo. Então vai colocar a mama nessa parte e apertar, tá? Vamos ver aqui. Vamos encerrar nossa aula, gente, por hoje. E aí a gente para nessa parte aqui, ó, do mamógrafo, tá? Do século 20 e continua na próxima aula, tá bom? Então até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. E a seguir, aqui embaixo, vou falar pro pessoal colocar aí para vocês uma atividade referente ao Becquerel, Marie Curie e William Reut, para vocês lerem, tá? Obrigado, até mais.